Bom, conforme anunciado, eu hoje vou indicar alguns livros, não vou fazer uma aula teórica, né? Mas fazer algumas indicações de livros para quem está começando a entrar no universo da literatura universal, em cima do que a gente vem falando. Eu não tenho centrado o tema na literatura particularmente, mas não há dúvida nenhuma de que a literatura universal é fundamental para quem quer penetrar no universo da arte, já que a palavra ela tem determinadas potências, determinadas características que a gente não vai encontrar nas outras formas artísticas. Então a literatura, de certa forma, ela tem uma dimensão privilegiada entre as obras de arte. Claro que também tem os seus, vamos dizer assim, os seus impedimentos, porque você tem que conhecer a língua. Esse é um dos grandes problemas, especialmente para quem se interessa em poesia e se interessa na arte literária, em escrever, né? Porque aí você vai ter que aprender pelo menos 2 línguas auxiliares aí, sem falar no espanhol, que é quase português, mas o francês e o inglês, para ter acesso aos originais, não é? Especialmente daquelas obras, bom, poesia sempre, e das obras literárias que têm um tratamento com a palavra mais definido, mais profundo, mais sofisticado, né? Antes de falar desses livros, eu botei uma lista lá no meu site, depois eu dou o endereço para vocês acessarem, com essas indicações. São indicações gerais para quem está começando, né? Então eu procurei escolher alguns livros de razoável facilidade de acesso, né? Para que vocês vocês encontrem uma via razoavelmente tranquila para ir penetrando nesse universo que é a literatura universal. Mas você pode ter 2 interesses básicos por esse assunto. Primeiro, para o que seria mais geral, né? Você absorver as grandes narrativas da história universal, né? Quer dizer, aqui você tem assim modelos de vida, padrões, vamos dizer assim, de existência, né? Que são as narrativas as histórias das várias personagens, né? Então você vai criando à medida que você vai lendo, e aí talvez o maior dentre todos os escritores sob esse ponto de vista seja Shakespeare, que você tem uma galeria não só muito grande de personagens, mas de personagens tratados de uma forma muito profunda e sem nenhum, vamos dizer assim, julgamento moral da parte do escritor, do Shakespeare no caso. Os grandes escritores são assim, eles não julgam a personagem, eles de uma certa forma criam uma empatia, vamos dizer assim, com a personagem, ou eles vivem imaginariamente aquela personagem, colocam-se no lugar dela e, portanto, descobrem nela motivos, não só os motivos torpes, muitas vezes, como um Iago, não é? Mas aquilo que naquela personagem é positivo também. De maneira que não se trata de você fazer uma galeria de personagens bons e maus, mas você ter uma galeria de narrativas, de biografias, não é? Porque no Brasil, particularmente, nós não temos no nosso imaginário modelos
seja de grandes heróis, seja de grandes gênios do mal, não é? Enfim. Então esta seria este seria um dos objetivos de você ir entrando em contato com essas grandes narrativas, e o outro é a própria forma da narrativa, ou seja, você ir absorvendo padrões, modelos de narrativa que foram desenvolvidos ao longo dos séculos pelos escritores. Se você pegar a história da literatura ocidental, você vai ver que há um crescente desenvolvimento dos modos de narrativa, desde o Homero até os contemporâneos, Ionesco, contemporâneos que eu digo, meus contemporâneos, né? Até a literatura do século XX, XXI, onde há uma sofisticação dos meios de narrativa e, às vezes, até indo para um certo intelectualismo e um certo artificialismo no tratamento dos temas que não nos interessa, pelo menos aqui no nosso âmbito, né? Então, muito bem. Então vamos a uma lista. Eu escolhi alguns autores, como eu disse inicialmente. O objetivo aqui é mesmo partir do zero, vamos dizer assim. Eu estou respondendo, na verdade, algumas perguntas que me fizeram, pessoas que me escreveram pedindo sugestões, dizendo, por onde eu entro nesse universo? O que ler? Não é? Então eu fiz uma seleção. Toda a seleção, especialmente uma seleção tão pequena como esta, é arbitrária, vamos dizer assim. Não é bem arbitrária a palavra, mas é uma das muitas possibilidades. E à medida que você for lendo esses livros, eles, através da leitura deles mesmos e do interesse por esse mundo, você também vai encontrando outros autores, outras narrativas que lhe interessam. Uma coisa fundamental é que se você começar a ler algum desses livros, ele não te gerar interesse, se for entediante, abandone. Não é hora de ler aquele livro e passe para outro. Você tem que encontrar aquilo que corresponde não só ao teu perfil, vamos dizer assim, à tua personalidade, mas ao teu momento. Ler não deve ser um sacrifício. Ele é exigente. Os livros que eu vou passar para vocês não são livros de diversão, não são livros para você distrair-se. Pelo contrário, são livros para você concentrar-se, né? Para você aproximar-se mais do seu centro. Né? Eu até muitos deles eu tenho, então eu botei aqui do lado. Eu não sei se eu vou conseguir, à medida que eu vou dizendo, os livros, encontrá-los aqui para mostrar para vocês, mas isso não é o mais importante. Depois vocês vão poder acessar a lista. Agora mesmo eu percebi que tem 2 ou 3 que eu ainda não coloquei. Depois da live aqui eu atualizo a lista lá. Então, as obras de ficção eu coloquei por ordem alfabética aqui de sobrenome. Então, primeiro o Jorge Bernanos, O Diário de um Pároco de Aldeia, que eu tenho essa edição da Agir. E Sob o Sol de Satã, que existe uma tradução brasileira, que eu acho que eu tenho, mas eu não encontrei. Eu tenho aqui o original, Sob o Sol de Satã, que tem um filme, inclusive, que é bom. Eu também vou botar lá no site uma lista de filmes, porque muitas narrativas, nós temos eu fiz uma lista que tem cerca de 500 filmes, onde você tem uma amplidão de narrativas que é muito interessante, sob o primeiro ponto de vista que eu levantei, para absorver narrativas, possibilidades de biografias. Agora, para adquirir, para
absorver e aproveitar-se das estruturas propriamente narrativas, linguísticas, vamos dizer assim, aí você tem que ler os livros mesmo, porque eles têm uma qualidade e eles têm um impacto até na sua vida muito mais profundo, né? Então são esses dois livros do Bernanos, que é um escritor francês do século XX, um grande escritor. Depois eu separei, que eu não achei aqui, O Estrangeiro, do Albert Camus, que é um escritor francês. Depois Dostoiévski. O Nelson Rodrigues, quando perguntaram o que ele lia, ele disse Dostoiévski. Aí disseram, o que mais, Nelson Rodrigues? Dostoiévski. Sim, outro autor, Dostoiévski. Ele é como o rio, os outros são as margens. E, de fato, Dostoiévski é um autor imprescindível. É um grande narrador e um homem que mergulha profundamente na alma humana. Então, nunca sempre é pouco o que a gente pode fomentar nas pessoas o interesse pelo Dostoiévski. O Dostoiévski eu sugiro que você comece pelas Memórias do Subsolo, ou Memórias do Subterrâneo. Eu tenho uma versão aqui em espanhol, eu já li as em português, porque eu trabalhei durante alguns anos na possibilidade de uma adaptação desse livro, que até agora eu não a fiz. Essa tradução é de um F. Madia, e essa tradução é maravilhosa, só que ela é difícil de encontrar, né? Chama Memórias del Subsuelo. É uma edição, não sei se é argentina, Buenos Aires, 77. Mas, em português, nós temos mais de uma tradução do Memórias do Subsolo. Aí, Crime e Castigo, que eu tenho nesta edição em 4 volumes, da Aguilar, com a tradução da Natália Nunes e Oscar Mendes. É uma boa tradução. Então, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, que é da mesma edição, e nós temos Os Demônios. Quando eu coloquei aqui, eu pus isso em nota lá no site, mais de um livro eu procuro colocar na ordem de dificuldade, do grau de dificuldade. Os Demônios é um livro maravilhoso, mas é um livro em 3 volumes, assim como Os Irmãos Karamazov também é um livro já mais pesado, maior. Mas tudo do Dostoiévski na fase madura, ou seja, a partir de Memórias do Subsolo, merece e deve ser lido. Essa é a tradução dos Demônios. Nós temos essa tradução que é da Raquel de Queiroz. Foi editada pela José Olímpio. Eu não sei, essa aqui é o volume 1, são 3 volumes. Eu não sei se existe uma reedição dessa tradução da Raquel de Queiroz. Depois O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que está aqui em algum lugar. Aqui, eu tenho essa tradução aqui, as edições Globo, de Vidal de Oliveira e Lino Valandro. Um que eu ainda não listei lá, mas que eu sugiro, é o Lições de Abismo, do Gustavo Corsão. Depois eu coloco lá. Existe essa edição nova, inclusive eu escrevi o pós-fácil para essa edição, por causa da minha adaptação dessa obra, pela Vide Editorial, Lições de Abismo. Depois, 2 obras do Machado de Assis, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, Memórias Póstumas do Subsolo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Morte em Veneza e A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Esses eu separei aqui. Eu tenho essa edição do Morte em Veneza, que tem Tônio Kreger junto. Deixa eu ver de quem é a tradução. Tradução de Maria Delling. É uma boa tradução. E A Montanha Mágica, esse livro é um projeto já, é desses livros
grandes, mas é maravilhoso. Essa aqui é uma edição do Círculo do Livro, com a tradução do Herbert Caro. É uma boa tradução também. Depois, Os Noivos, do Alessandro Manzoni, que estavam aqui em algum lugar. Não, já perdi. Está aqui. Eu tenho dessa edição da Abril, Os Noivos, com a tradução de Marina Guaspari. 1984, do George Orwell. Tenho esta versão. O Fausto, do Goethe, que eu não encontrei aqui. O Vermelho e o Negro. Vermelho e Negro, do Stendhal, que eu tenho também nessa tradução. Teve uma época que a Abril fez essas edições aqui dos clássicos. Ainda se encontra em sebo isso aqui. Era um tempo que se lia mais no Brasil. Não, essa aqui não é da Abril, não. É da Nova Cultural. O Vermelho e Negro. As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. Este aqui é um livro também que para adolescente. Não é muito... Não para começar, né? Para começar, isso aqui é uma indicação para adultos. Tá certo? As Viagens de Gulliver. Mas um adolescente que já está familiarizado com a literatura, é um livro muito bom. E outro livro é Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, com esta tradução aqui, que é uma boa tradução, do Sebastião Uchoa Leite. E tem, se não me engano, alguns poemas traduzidos pelo Haroldo de Campos. Tem que ser, não essa edição necessariamente, isso aqui é da Sumos Editorial, mas a tradução do original. É um livro maravilhoso, esse aqui também para adolescentes é ótimo. Depois, A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. E queria também sugerir, por último, O Continente, do Érico Veríssimo, que aqui está num volume só. São os 2 primeiros volumes do Tempo e o Vento, que são, assim, essa primeira parte do Tempo e o Vento. Eu não li toda a obra do Érico Veríssimo, mas li boa parte dela. E é considerado também pela própria crítica a melhor coisa que ele escreveu. Então, especialmente Os Gaúchos, esse livro é indispensável. Mas ele é um grande narrador, o Érico Veríssimo. Aí você vai descobrindo também que tipo de narrador você prefere, narradores mais, vamos dizer, meditativos, como, por exemplo, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, ou narrativas mais fluidas, onde a história é mais importante, como aqui O Continente. As personagens são maravilhosas. Esse livro, de fato, ele escreveu em estado de graça. Depois eu selecionei aqui alguns poetas que também, sempre sobre esse espírito de o que é que uma pessoa que não está acostumada com livros, vamos dizer assim, de muito mais árduos, mais difíceis leituras, de difícil leitura, pode abordar. Então, os Sonetos e Canções, do Luís de Camões, antes de encarar os Lusíadas, né? E as poesias de Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade e Adélia Prado, que, no meu entender, são os poetas que também têm melhor entrada, vamos dizer assim, são mais acessíveis, né? E têm uma profundidade enorme. E depois eu escolhi também alguns textos de teatro. Fiz uma parte com dramaturgia, onde eu coloquei os 3 trágicos gregos, né, com as principais peças deles, Ésquilo,
a Orestia e o Prometeu Acorrentado, Sófocles, Édipo Rei e Antígona, e Eurípides, Medeia e Ifigênia em Aulis. Mas os gregos, os trágicos gregos, quando você pega o jeito deles, eles não são muito difíceis de ler. Nós temos boas traduções do Carlos Alberto Nunes, por exemplo. Nós temos boas traduções em português. Então, sugiro a leitura dos três. Se você tiver estofo, também pode abordar o Homero, né? Mas eu nem coloquei aqui na lista, porque aí a dificuldade é bem maior. Depois, 3 autores brasileiros, o Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida e O Santo e a Porca. Nelson Rodrigues, A Falecida e o Vestido de Noiva. E o Jorge Andrade, O Rasto Atrás. E ainda na área de teatro, Shakespeare, que eu sugeri Otelo, Hamlet, Rei Lear como assim, as principais, mas a obra do Shakespeare, como eu disse antes, é fundamental e deve ser lida, né? São, se não me engano, 34 peças, especialmente as chamadas tragédias e as comédias. As obras históricas, mas ainda nas obras históricas você tem o Ricardo III, o Henrique V, que são fundamentais. Do Molière, O Médico à Força e Tartufo. Do Beckett, agora pegando os século XX, o Esperando Godot, o Rinoceronte, do Ionesco, ou Rinoceronte, o Inspetor-Geral, do Nikolai Gogol, um russo, e Luigi Pirandello, 6 personagens à procura de um autor. E por fim ainda sugiro 4 obras de não ficção. Platão, a Apologia de Sócrates e o Fedro, As Confissões do Santo Agostinho, que eu tenho em algum lugar, mas eu não trouxe aqui, e A Ortodoxia do Chesterton. Esta edição é uma edição portuguesa, de difícil acesso também, se eu não me engano é de 56. Eu estava quase nascendo. E ela é maravilhosa. Existem 2 traduções em português que podem ser lidas, é o que está acessível, mas se alguém por acaso encontrar esta edição aqui, compre. E se não quiser comprar, avise-me que eu compro, porque isto aqui é uma joia. Deixa eu achar o nome do tradutor aqui. Olha, nem tem o nome, é um tradutor muito humilde. Talvez seja o que escreveu aqui a introdução. Mas essa tradução é muito superior às que nós temos aqui no Brasil. É João Ameal. Eu imagino que seja ele o tradutor, porque quem assina o prefácio. Não diz aqui, pelo menos eu não estou achando. Ah, não, está aqui. Tradução portuguesa do professor Eduardo Pinheiro. Essa é de 1941, a primeira edição. Ortodoxia do Gilbert Chesterton. Então é isto. Gilbert Chesterton. G.K. Chesterton. Depois está lá no meu site. Vocês podem acessar essa lista de livros que eu vou atualizar. Tem 3 faltando dos que eu sugeri aqui. Eu vou atualizar daqui a pouco. Está no endereço www.robertomalé.com.br/livros. Tá? Eu coloquei no endereço bem fácil para você acessar. E se você não é assinante ainda do site, aproveite para assinar, porque aí você vai ter também acesso ao conteúdo de assinantes, é gratuita a assinatura, e você vai ter acesso a vários conteúdos que não estão abertos ao público em geral, mas só para os assinantes.
Muito bem, então era isto. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Ó, a Aline fala aqui do Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl, que não está aqui na lista, mas poderia estar. Mas como eu procurei privilegiar mais, vamos dizer, a qualidade literária mesmo das obras, eu não coloquei obras, vamos dizer assim, que podem ajudar muito as pessoas, mas que não têm, vamos dizer assim, uma qualidade, não são obras de literatura propriamente dita, né? Cris, você falou do Tolkien, eu não coloquei exatamente pelo tamanho da obra, né? No próprio Dostoiévski eu sugeri duas menores, e não, porque são obras já de maior fôlego, e como essa lista é uma lista exatamente para aqueles que estão entrando no universo da literatura, eu procurei livros que não assustem ou que não criam um obstáculo, em vez de serem uma escada, uma porta de entrada, eles se tornem um obstáculo. Mas, sem dúvida, O Senhor dos Anéis é um livro maravilhoso e é indicado à leitura. Não sei se alguém tem alguma pergunta aí para fazer. Deixa eu ver aqui. Alguém pergunta se será disponibilizada uma lista. Sim. Depois, logo nós vamos botar aqui na bio também. A Calói 10 pergunta sobre o Wilhelm Meister, do Goethe, também. É um livro maravilhoso. Mas como ele é um livro um pouco mais, vamos dizer assim, oferece uma certa dificuldade, eu tive que fazer uma seleção, eu cheguei a pensar em colocá-lo, mas preferi colocar o Fausto, que é a obra maior do Goethe, mas sem dúvida Os Anos de Aprendizagem, de Wilhelm Meister, é uma obra importantíssima. Então, o site é www.robertomalé, com 2 L's e T, robertomalé.com.br/livros. A lista vocês vão encontrar ali. Então, muito bem, este era o tema da live de hoje. Muito obrigado pela presença de todos e até a semana que vem. Eu estou planejando não agora essa semana, mas na outra, nós vamos fazer 3 aulas sobre o que é uma obra de arte, sobre o tema da arte, e vamos estar também preparando, né, essas 3 aulas vão fazer parte de um breve curso que eu devo dar agora no início de novembro sobre as obras de arte. Olá, Silas, tudo bem? Prazer em vê-lo aqui. Então, muito bem, muito obrigado, fiquem com Deus e até a quarta que vem.